Ok. Então, graças a Deus, nós estamos dando continuidade ao nosso trabalho nestas palestras doutrinárias e saudamos a todos aqueles que estão conosco neste momento. E desde já roguemos a Deus e aos nossos amigos espirituais que nos sustentem nesse trabalho. Desejamos que todos estejamos em paz. Para dar início à nossa reunião, nós vamos fazer a leitura de uma página do livro Sigamos Juntos. Esse texto de autoria de Brunilde Mendes do Espírito Santo, ele narra a fundação da nossa causa. E essa leitura é a propósito do aniversário do Lar de Teresa, que acontece neste mês de setembro. Nós estamos comemorando 69 anos de fundação. Então, façamos a leitura para que nós lembremos como é que o Lar de Teresa surgiu na sua organização aqui na Terra. O Lar de Teresa teve início em um simples culto do Evangelho em nossa residência, organizado em maio de 1951, sob a inspiração de Cleia, cuja palavra benevolente tem sido, desde a nossa adolescência, bússola infalível, apontando-nos o caminho do bem, com inexcedível tolerância para com as nossas inúmeras fraquezas. No dia 23 de setembro do citado ano, encontravam-se reunidas no culto do Evangelho em nossa residência, aguardando o início dos comentários doutrinários. 12 pessoas, entre as quais algumas em agudo sofrimento moral e que ali buscavam consolação. Para surpresa de todos, ao final do culto do Evangelho, Cleia, pela psicografia, deu a seguinte mensagem: Meus irmãos, seja louvado o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Na terra fértil de nossa boa vontade, permite o Senhor Jesus, pelo espírito devotado de Teresa, lance uma semente pequenina, destinada a servir no futuro como árvore benfazeja, abrigando sob seus ramos os corações sofredores e infelizes, assemelhando-se a lar amigo, reunindo a todos sob a luz do seu amor. Assim, projeta-se hoje na Terra o Lar de Teresa, já edificado no plano espiritual pelas mãos operosas da abnegada irmã, cujo carinho se estende na direção dos pequeninos, das mães e dos velhinhos, que nele encontrarão o templo de oração e a escola renovadora à luz do Consolador. De vós dependerá o crescimento dessa semente. Regai-a com o suor do vosso trabalho constante. Adubai-a com as lágrimas de vossos testemunhos libertadores. Enfeitai-a com as flores de vossas alegrias espirituais. Não vos faltarão amparo, consolação e forças. Sede fiéis. E agradecendo ao Mestre Jesus a oportunidade que nos oferece em sua via, prossigamos trabalhando e servindo. E Ele nos abençoe. Surpresa e emoção dominaram os presentes. Jamais havíamos pensado na possibilidade de uma tarefa mais ampla. Naquela tarde, porém, Jesus nos investia a todos da responsabilidade de servir em seu nome. E sob a emoção que ainda sentíamos, todos nós aceitamos a honra de servi-lo, embora reconhecendo a nossa fragilidade. Compreendíamos perfeitamente, nas entrelinhas da mensagem, que o convite não era feito para nós apenas, mas igualmente para todos os que surgissem no futuro. Ele nos chamava para a seara e Teresa confiava em nós. Não podíamos fazer outra coisa senão tomar a charrua.
No sábado seguinte, em 30 de setembro, realizamos a reunião do Lar de Teresa, estudando o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos. Passamos, neste momento, a nossa oração, agradecendo aos nossos benfeitores espirituais, agradecendo a Deus, a Jesus, por todas as bênçãos que temos recebido. Nesta casa que nos tem acolhido durante todos esses anos de sua existência. Nós dirigimos a Teresa a nossa gratidão, o nosso reconhecimento por tudo que tem nos sido oferecido nas nossas tarefas e trabalhos, porque essa tem sido a nossa oportunidade de nos conhecermos melhor, expandirmos os laços de fraternidade e de expandirmos as nossas potencialidades espirituais. Que conosco, Senhor, nos abençoe nesta hora e sempre. Que assim possa ser. Nós queremos, neste momento, falar um pouco sobre a nossa convidada, que é a Larissa Chaves. É a pessoa que nos fará a exposição nesta noite. É a terceira vez que a Larissa está conosco, psicóloga de formação, baiana, em Salvador, e teve a sua formação espírita no Centro Espírita Caminho de Redenção, muito conhecido de nós, porque é a casa onde o Divaldo Pereira Franco está vinculado. E hoje, a Larissa, residindo aqui em São Gonçalo, ela está ligada à Sociedade Espírita Fraternidade em Niterói. É com muita satisfação que nós recebemos a Larissa, neste dia em que nós estamos comemorando mais um aniversário do Lar de Teresa. Ela vai trazer para nós o tema Entre o Passado e o Futuro. E receba de nós a gratidão por sua presença, Larissa. E passamos para você, então, a palavra. Desde já, muito grato, mais uma vez, por estar conosco. Olá a todos. É uma grande alegria estar aqui mais uma vez. Obrigada, Cláudio. Foi muito especial também escutar um pouquinho dessa história, ter acesso a um pouquinho desse percurso que veio tão antes da nossa chegada. E eu fico sempre muito emocionada, muito comovida, quando eu sou convidada a falar numa data especial como essa. Data em que eu fico imaginando toda a espiritualidade que já passou por essa instituição, desde aquele pequeno grupo que se reunia, como também faziam os primeiros discípulos de Jesus, ali no regato do lar, de uma forma tão singela, falando dos ensinamentos de Jesus, dos ensinamentos espíritas. E hoje, quantos e quantos corações são abençoados, frutos de esforços, frutos do suor, do trabalho, de muitas pessoas que já passaram por essa casa, nos seus diferentes momentos, nas suas diferentes fases. Então, algumas vezes nós temos essa oportunidade de chegar num dia de festa, no dia em que os dois planos, mais uma vez, se unem para comemorar, porque um templo de luz, uma oficina de trabalho, um hospital de almas, uma escola que permanece de pé após algumas décadas, sabendo cada um de nós das dificuldades que um grupo como esse, que não tem nenhum tipo de auxílio financeiro, que não tem pessoas com grandes recursos para bancar as despesas, para enfrentar ali os desafios, inclusive de ordem material, é realmente motivo para muitas comemorações.
porque muitas foram as almas que puderam beber ali um pouco daquele bálsamo que alivia as feridas no momento das dificuldades, das dores. Fico imaginando quantas e quantas pessoas algum dia chegaram, subiram as escadas, sentaram lá no fundo e tiveram ali o início de uma jornada de transformação das próprias vidas, podendo encontrar na simplicidade das palavras espíritas, que nada mais é do que o cristianismo redivivo, aquilo que talvez buscassem já há muito tempo. E isso me faz lembrar da primeira vez que eu mesma tive a oportunidade de adentrar numa casa espírita, casa essa que foi aqui referida pelo Cláudio, o Centro Espírita Caminho da Redenção. Então, eu gostaria de pedir permissão aos amigos que aqui nos acompanham, que estão aqui conosco, escutando esse dia de comemoração, para compartilhar um pouquinho desse dia, que foi o meu primeiro dia, ao menos nessa reencarnação, numa casa espírita, porque do passado nós não nos recordamos. Desde criança, eu havia já percorrido outras religiões, especialmente no grupo religioso do catolicismo, por influência da minha avó, mas sempre tive muitas dúvidas, muitos questionamentos que as pessoas à minha volta não sabiam responder. Cheguei a fazer aquela iniciação da primeira comunhão, inclusive quis fazer mais cedo porque achava que ali encontraria as respostas que eu tanto buscava, mas ali eu fui encontrando, talvez até por um certo despreparo da pessoa que estava naquela atividade, algumas frases do tipo: isso não tem que entender, isso você tem só que aceitar, você não precisa de explicação para tudo. E então eu silenciava, inconformada, querendo encontrar alguém ou alguma coisa que pudesse responder a todas aquelas inquietações. E só quando já estava lá por volta dos 14 anos, numa circunstância até interessante, porque eu estava na casa de uma amiga e nós íamos para um aniversário. Então, a mãe dessa amiga disse que poderia até dar uma carona para a gente até aquele aniversário, mas que antes ela tinha uma atividade a realizar e a gente ia ter que ficar ali com ela, esperando aquela atividade para depois ela dar a carona. Eu não sabia nem o que era, mas eu queria carona. Então, nós fomos. Resultado, era um grupo espírita lá em Salvador, num bairro chamado Alto do Coqueirinho. E então era um centro muito pequenininho, era só uma sala praticamente. Naquela casa espírita tinham poucas atividades e praticamente todos os trabalhadores eram jovens há bastante tempo, se é que vocês me entendem. E eu estava ali com 14 anos, assistindo aquela preleção, era um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu não entendia nem direito o que era um centro espírita. Como muitas pessoas que não sabem o que é um centro espírita, eu estava preparada para qualquer coisa que pudesse vir dali. Sentei perto da porta, porque na dúvida eu poderia sair correndo, até porque eu já tinha convivido com alguns fenômenos mediúnicos em casa, fenômenos sem nenhum tipo de orientação, e eu tinha um pouco de receio desse campo. Então, para minha surpresa, não aconteceu nada de assustador. Era simplesmente um estudo. E a pessoa, quando pegou aquele livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, a minha primeira surpresa foi perceber que eu tinha aquele livro na minha casa. Que, inclusive, aquele livro ficava no meu quarto. Porque eu sempre gostei dos livros, então o que eu achasse pela casa sobre flores, botânica, o que eu achasse eu colocava no meu quarto para encher a prateleira. Então esse livro estava lá, apesar de eu não saber do conteúdo. Então eu fiquei achando, olha que coisa interessante. E a página que foi aberta naquele momento, até hoje eu me lembro, A Melancolia. Aquela página me marcou muito, porque aquela descrição falava exatamente de algo que eu já havia sentido várias vezes. Aquela sensação de tristeza sem explicação, uma sensação de querer desprender-se, querer liberdade, sem saber exatamente o porquê de tudo aquilo.
Então, naquele dia, naqueles 30 minutos, eu tive certeza de que era aquilo que eu estava buscando já há bastante tempo. Pelo menos há 13 anos. Eu sentia aquela necessidade. Só que eu comecei a ir todos os domingos, junto com a mãe dessa amiga, para esse centro. E as pessoas olhavam assim, meio achando aquilo muito estranho. O que essa menina está fazendo aqui, gente? Não tem outros jovens aqui. O que ela veio fazer aqui? Tinha uma coisa assim de incompreensão. E então, volta e meia, a mãe dessa minha amiga dizia assim para mim: eu vou te levar um dia, a gente vai combinar, até para que a minha filha, né, a minha amiga, que era filha dela, possa ir também, porque todo pai e mãe espírita tem esse anseio de que os filhos se interessem. E é interessante, quem já trabalhou com juventude espírita sabe disso, tem sempre uma fase ali na adolescência de resistência. E a minha amiga estava nessa fase. Então a mãe dela via ali uma oportunidade de que a amiga, se tornando espírita, quem sabe, né, dava aquele empurrãozinho. E ela falava que me levaria num centro espírita lá em Salvador, que era um centro espírita muito respeitado, que tinha um médium muito conhecido, e que lá tinha juventude espírita e eu ia gostar. E eu ficava muito empolgada com tudo aquilo. Ela chegou a me mostrar foto desse médium, que era o Divaldo Franco, a falar o nome da instituição, a Mansão do Caminho, e eu muito empolgada. E então, olha para minha surpresa, um dia quando eu resolvi revelar ao meu pai que eu agora não era mais católica, que agora eu era espírita, cheia de orgulho, me sentindo porque eu já tinha lido 2 livros espíritas, então ele me revelou que ele mesmo já tinha uma vinculação com aquela casa, que ele mesmo tinha sido uma daquelas crianças que foi criada na Mansão do Caminho nos primeiros tempos, uma daquelas crianças que foram acolhidas pela instituição, mas que já tinha muitos anos que ele não ia lá, que ele tinha se desvinculado totalmente, já tinham quase 20 anos que ele não retornava àquela instituição. E, obviamente, eu falei: pai, você vai ter que me levar. E então era uma quinta-feira, quando meu pai na época tinha uma van, a minha mãe não foi conosco nesse dia, ela também não era espírita, e então eu relembro todo o percurso que a gente foi de Estelamares, onde morávamos, até o bairro de Pau da Lima, que eu nunca tinha ido. E eu falei: pai, mas como você lembra o caminho? Você falou que já tem 20 anos que você não veio aqui. E ele disse assim: filha, certas coisas a gente nunca esquece. E então a gente adentrou uma rua que dá acesso a uma das entradas da Mansão do Caminho, que quem já foi sabe que o nome que está na placa é um, mas quem é da região só chama de Beco do Bozó. Então, se algum dia vocês forem lá, é Beco do Bozó. Não adianta falar o nome da placa que ninguém vai saber daquela rua. E quando o portão se abriu, um portão azul, para que a gente entrasse na van em que estávamos, a minha sensação era algo assim tão forte, como alguém que caminha, 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 busca, busca, busca. E então chega um momento que, pode dizer assim, cheguei. Cheguei naquele lugar que eu tanto procurava. Cheguei após tanto caminhar, como diz a letra daquela música, você não sabe o quanto eu caminhei para chegar até aqui. E a partir daquele momento eu nunca mais tive vontade de sair. Até que as mudanças da vida foram me convidando a conhecer outras paragens, incluindo o Lar de Teresa. E eu conto aqui esse relato porque eu fico imaginando quantas e quantas pessoas experienciaram esse mesmo sentimento de chegar a um lugar que procuravam. E para alguns, esse lugar pode estar numa perspectiva do aprendizado, alguém que buscava saber, conhecer. Outras pessoas talvez tenham tido a sensação ao chegar ao Lar de Teresa, daquela sensação de agora eu vou encontrar aquela cura para a minha alma, aquele bálsamo para as minhas dores, para as minhas dificuldades.
Outras pessoas talvez tenham chegado ao lar de Teresa e depois de um tempo ali aprendendo, de um tempo se tratando das suas dificuldades, das suas dores, possa ter encontrado ali um local como uma oficina. Ai, aqui eu posso ajudar, aqui eu sou útil, aqui eu posso dar algum contributo, seja ele qual for, facilitando através de um estudo, organizando as cadeiras, colocando a água, aquele jarrinho que fica sempre à mesa. E assim, cada um de nós vai colocando o centro espírita, que não precisa estar circunscrito àquelas paredes, como agora nós estamos percebendo, porque as pessoas têm dito, inclusive, assim, nossa, as casas espíritas continuam fechadas. E outro dia eu disse assim para alguém, mas porque eu tenho visto muitas abertas. Porque como espíritas, nós não podemos imaginar que as casas espíritas, que as instituições espirituais ficam presas, circunscritas a paredes materiais. Quando um ou mais se reunirem, lá eu estarei. Quantos e quantos de nós espíritas estamos aqui reunidos nesse momento, nos dois planos da vida? E se nós aqui estamos para falar de Jesus, para falar do bem, para exaltar a bondade, o progresso, as leis de Deus, então a casa espírita nos acompanha. Então talvez seja inclusive um momento de perceber que o templo mais importante é esse que estamos construindo diariamente. E que aquilo que nós aurimos, que nós encontramos nessas paredes físicas que nos abrigaram, precisa transcender, ultrapassar essas mesmas paredes, como nós encontramos nas palavras do espírito que tanto admiramos, Alta de Souza, quando através da mediunidade de Chico Xavier, e isso já foi inclusive musicado, o que torna tudo ainda mais bonito, mas eu não vou cantar não, porque senão vocês vão parar até de assistir a live. Mas o fato é que Alta de Souza disse assim, meu irmão, tuas preces mais singelas são ouvidas do espaço ilimitado, mas sei que às vezes choras consternado ao silêncio da força que interpelas. Volve ao teu templo interno abandonado, a mais alta de todas as capelas, e as respostas mais lúcidas e belas hão de trazer-te alegre e deslumbrado. Ouve o teu coração em cada prece. Deus responde em ti mesmo e te esclarece, com a força eterna da consolação. Compreenderás a dor que te domina sob a linguagem pura e peregrina da voz de Deus em luz de redenção. Então, esse local que tanto ansiávamos e que muitos de nós encontraram num templo, num centro, numa casa espírita, a própria doutrina espírita e os próprios estudos espíritas vão nos conduzindo a ultrapassar essas paredes. Porque nós poderemos ir, talvez por meses, por anos, por décadas, a uma casa espírita e não compreender qual o verdadeiro templo que precisamos nos conectar, que precisamos trabalhar, no qual precisaremos implementar tudo aquilo que nós estudamos, que nós aprendemos, porque não se trata daquele cartãozinho de empresa em que a gente bate o ponto e aí depois chega no plano espiritual e diz assim, olha, eu trabalhei lá na casa espírita por 40 anos, acho que eu estou bem. Nós sabemos que não é assim. Inclusive, quando vemos a experiência tão falada do querido irmão Jacob no livro Voltei, a gente percebe que a frustração pode ser grande. Por quê? Porque o verdadeiro templo não é o externo, é o templo interno, que nenhum de nós tem como olhar para o outro e saber como anda o templo alheio. Nós só podemos saber do nosso próprio templo.
como anda a nossa conexão, como anda a implementação dentro do que temos aurido, estudado, aprendido, trocado fora de nós. E tudo isso que dissemos até agora é uma grande introdução para o que pretendemos dizer a seguir: passado e o futuro. Quando nós comemoramos uma data de aniversário, nos lembramos daquilo que passou, como chegamos aqui, como chegamos ao lar de Teresa, como conhecemos a doutrina espírita, como tudo isso aconteceu para que estivéssemos aqui e agora, no presente, com essas oportunidades nas mãos. Mas isso também nos faz olhar para frente, para o que virá, para as novas oportunidades, para o que pode ser transformado, multiplicado. E assim também acontecia, como acontece conosco, seja no nosso aniversário pessoal, seja no aniversário de uma instituição, como é aqui o caso, esse olhar para o que já fizemos e para o que poderemos fazer, isso não é novo, meus amigos. Aqueles que acompanhavam Jesus, os seus primeiros discípulos, os seus primeiros apóstolos, também tinham essas preocupações há mais de 2000 anos atrás. E no livro Boa Nova, pela mediunidade de Chico Xavier, o espírito Humberto de Campos nos traz alguns bastidores desses acontecimentos espirituais. E esse de hoje eu acho realmente que vale a pena ler, reler, porque tem muitos ensinamentos a cada parágrafo e não conseguiremos esgotar aqui todos os ensinos. É o capítulo 9, Velhos e Moços. Conta-nos Humberto de Campos que não era assim muito raro, não era muito exceção, que volta e meia naquelas conversas, antes que Jesus se aproximasse, os discípulos começassem a divergir. Imaginemos que a conversa ficava ali acalorada e talvez formassem algumas panelinhas, inclusive, daqueles que se afinizavam mais com Simão Pedro, outros se afinizavam mais com João, e assim como acontece em todo lugar onde tem humanos com algum tipo de imperfeição, como é a nossa realidade, as afinidades vão se estabelecendo. Então, Humberto de Campos nos diz que nesse dia que ele está aqui trazendo esse relato, Pedro e André, que já tinham algum tipo de maturidade, não eram assim mais tão moços, já tinham família, estavam ali observando a conversa de outros dois apóstolos, nesse caso João e Tiago, que eram bastante jovens. João especialmente era muito jovem. E qual que era o tema? Estavam ali empolgados falando do futuro, falando da implementação do reino de Deus na Terra, da Boa Nova. E enquanto os mais velhos observavam assim pensando, deixa eles falarem, não vamos nos preocupar, deixa eles falarem. Os mais novos estavam ali se gabando, achando que o trabalho ia ser com eles, porque afinal de contas, olha a situação de Simão Pedro, né? Assim, já está cansado, já pescou muito, tem família para cuidar, tem até a sogra dele, então assim, Simão Pedro está complicada a situação dele. Ó, Mateus, vocês estão vendo a situação de Mateus, muitas preocupações. Agora a gente aqui jovem, cheio de energia, a gente vai para Jerusalém, vai colocar lá, ó, vai colocar a verdade para aqueles fariseus, para aqueles escribas, e a gente vai apresentar o que é o reino de Deus, porque nós somos seguidores de quem? Do Messias, daquele que foi esperado. Então eles tinham aquela ânsia que todo mundo que é jovem ou que já foi jovem e não perdeu a memória, sabe que é bastante típica desse momento da vida. A gente quer resolver tudo hoje, agora, para ontem, inclusive. Quantas e quantas pessoas, inclusive, abrindo aqui um parêntese, existem muitas casas espíritas, como o Lar de Teresa, que já faziam esse trabalho de filmagem, de postagem de algumas palestras, mas existem muitas casas espíritas que enfrentavam uma grande resistência a esse tipo de atividade.
E tem muitos jovens que agora estão assim, aí, ó, tá vendo? Eu avisei, agora tá aí na quarentena, tá todo mundo investindo na tecnologia, querendo saber dessa novidade, achando tudo isso maravilhoso. Então, nós temos aqui dois jovens lá na época de Jesus que eles já estavam ali se achando. Assim, o negócio é com a gente, falou de futuro, é com a gente. E eles estavam ali sem nem perceber, sem nem ter o mínimo de cuidado com quem estava ali do lado na conversa. Só que Simão Pedro e André, eles simplesmente ouviram, entrou por um ouvido, saiu pelo outro, não se incomodaram, não tinham nenhuma questão com aquilo. Imagina, Simão Pedro deve ter pensado assim, meu filho, não foi para você que ele falou sobre essa pedra erguerei a minha igreja. Então, assim, fala o que você quer falar, eu sei do meu lugar, eu sei do meu papel. Agora, Simão Zelote, ou seja, não confundir Simão Pedro com Simão o Zelote, inclusive esse nome, o Zelote, era um partido da época que buscava, digamos que fosse um partido político da época, porque a religião e a política eram ainda muito misturados nesse momento, e os zelotes, eles queriam fazer essas transformações, libertar os judeus do jugo romano por meio mesmo da força, né? Por meio da luta. Por isso esse nome, o zelote. E Simão o Zelote, ele era o mais experiente do grupo, o mais maduro do grupo, até mais maduro que Simão Pedro. E ele tinha algumas questões com esse tema, diferente dos outros. Então, quando ele foi escutando aqueles jovens, se achando, tudo que eles iam fazer, da força, da vitalidade que eles tinham, aquilo foi incomodando, ele falou, eu vou ter que conversar com Jesus sobre isso. Então, Jesus, quando se aproxima, né, deve ter dado ali algum ensinamento, a gente não sabe exatamente qual foi a situação. O fato é que Simão Zelote depois chama Jesus e diz, Jesus, mestre, vamos conversar. Tem um negócio aqui, vou precisar de uma sessão aí de aconselhamento, porque eu estou muito incomodado. E aí eu queria ler para vocês alguns trechos dessa conversa. Depois que Simão Zelote vai expor tudo aquilo que estava incomodando, ele se sentia muito velho, inadequado, ele achava que ele não tinha energia para fazer mais nada, e ainda escutava aqueles jovens lá falando tudo que eles iam fazer, de toda a energia que eles tinham. E ele sente que Jesus sabia exatamente tudo que estava se passando. Ele sente no olhar de Jesus como se não é nenhuma novidade isso que você está me dizendo. Já sentia, já sabia que você estava passando por essa situação. E Jesus diz a Simão Zelote, Simão, disse o mestre, com desvelado carinho, poderíamos acaso perguntar a idade de nosso pai? E se fôssemos contar o tempo na ampulheta das inquietações humanas, quem seria o mais velho de todos nós? A vida, na sua expressão terrestre, é como uma árvore grandiosa. A infância é a sua ramagem verdejante. A mocidade se constitui de suas flores perfumadas e formosas. A velhice é o fruto da experiência e da sabedoria. Há ramagens que morrem depois do primeiro beijo do sol e flores que caem ao primeiro sopro da primavera. O fruto, porém, é sempre uma bênção do Todo-Poderoso. A ramagem é uma esperança. As crianças são a esperança. A flor, a mocidade, a juventude, uma promessa. O fruto é a realização. Só ele contém o doce mistério da vida, cuja fonte se perde no infinito da divindade. E aí Simão Zelote escutou, parecia que ele estava entendendo, mas depois ele fala assim, mestre, deixa eu dar a real para você. A verdade é o seguinte, eu estou cansado. Eu acho que eu não tenho energia. O senhor me chamou, eu aceitei, estamos aqui.
mas eu acho que eu não tenho mais energia para o que precisa ser feito. Porque imaginemos também que além dos jovens falarem do que eles iam fazer, ao escutar também algumas das passagens que a gente tem notícia, que foram ditas por Jesus, e com certeza ele escutou muito mais coisa do que tem nas anotações evangélicas, do que a gente tem acesso, Jesus estava preparando eles para um trabalho. Estava ali avisando o que seria, dos desafios que viriam, dos sacrifícios que seriam necessários. Então imagina tudo isso na cabeça de Simão Zelote, pensando assim, nossa, será que eu dou conta? Será que eu tenho perfil, que eu tenho capacidade de fazer tudo isso? Talvez alguns de nós, e aí a gente pode pensar no aspecto da idade, ou por outro lado, no aspecto também do despreparo. Alguns de nós falam assim, nossa, mas está lá os trabalhadores da última hora, os obreiros do Senhor, a gente lê aqueles textos de tudo aquilo, de todo esse trabalho que estamos sendo convocados a realizar. E acredito que muitos de nós sintam exatamente esse sentimento de Simão Zelote. Alguns fisgados pela mesma questão da maturidade ou do cansaço, do momento de vida, mas outros também, às vezes, com outras questões, mas com o mesmo sentimento. Porque da mesma forma que aqui era Simão Zelote, que se sentia muito cansado para realizar algo, nós temos de outro lado muitos jovens, pessoas que às vezes chegaram agora ao movimento espírita e se sentem muito despreparados para realizar, muito verdes para realizar. Então aqui a gente percebe que, independente da idade física que tenhamos, todos nós podemos já ter passado por esse momento de achar que, acho que eu não dou conta, de olhar até para o lado e falar assim, será que é com outra pessoa? Esse convite que veio aí para fazer esse trabalho, para evangelizar, para dar um estudo, para fazer seja lá o que for, será que não foi para outra pessoa? Sou eu mesmo? Ou às vezes a pessoa que descobre uma mediunidade ostensiva e diz assim, nossa, não, acho que não é comigo não, é com outra pessoa, eu não tenho preparo para isso não. E às vezes a pessoa chega até na casa espírita querendo que tirem isso dela. Eu vim aqui que eu queria que tirasse esse negócio de mim, porque eu não sei lidar com isso. Não é assim que acontece? Então aqui, o que Jesus vai dizer a Simão Zelote serve para quaisquer circunstâncias da nossa vida, quando nós temos esse mesmo sentimento. O sentimento de que a gente não está preparado, de que a gente não é bom o suficiente para fazer, de que ou a gente não tem energia para fazer, ou não tem conhecimento para fazer, ou não tem tempo para fazer, porque na nossa sociedade, talvez essa não fosse uma questão daquela época, daquela conjuntura, mas no nosso contexto hoje, o tempo é uma grande questão. Ah, eu não tenho tempo agora porque eu estou na faculdade, eu não tenho tempo agora que eu estou trabalhando. Eu não tenho tempo agora, porque agora eu estou com meus filhos. Não, agora realmente eu não tenho condições de contribuir na casa espírita ou atividade voluntária, nada disso. Porque agora eu me aposentei, eu comecei uma outra graduação, eu comecei um outro trabalho. E assim, de repente, passou a nossa reencarnação. E a gente nunca tem tempo. Porque são tantas e tantas demandas que se a gente não priorizar o que consideramos essencial, o tempo realmente não vai brotar sozinho. Então, vamos ao que Jesus, depois de Simão Zelote, abriu o coração e falou assim, é o seguinte, mestre, eu acho que eu não dou conta mesmo, vou falar logo, porque aí o senhor vê, se chama alguém mais jovem, né? O que faz? Vamos ver o que Jesus disse. Depois de Simão Zelote se confessar e tudo mais, ele ainda pergunta assim para o mestre. Então, Senhor, de qualquer modo, a velhice é a meta do espírito? Tipo assim, então é o seguinte, né? Vai ficar todo mundo vai chegar à velhice mesmo, então é o que temos para hoje? E olha a resposta de Jesus. Não. Não a velhice enferma e amargurada, que se conhece na terra, mas a da experiência, que edifica o amor
e a sabedoria. Ainda aqui, devemos recordar o símbolo da árvore para reconhecer que o fruto perfeito é a frescura da ramagem e a beleza da flor, encerrando o conteúdo divino do mel e da semente. Olha como isso é interessante. É muito comum que quando a gente pense nessa fase da vida, da experiência, da maturidade, da velhice, a gente pense que precise abrir mão do que veio antes. Então, eu abro mão da criança que eu fui, eu abro mão do adolescente, do jovem que eu fui, porque agora eu sou uma pessoa madura. E então é muito comum que as pessoas comecem a incorporar certas características que consideram algo típico daquela fase da vida. E olha o que Jesus traz com esse símbolo. Ele está nos dizendo que o fruto, que é essa etapa da maturidade, ele não precisa abrir mão, ele nem deve abrir mão do que veio antes. Então, no fruto, nós podemos incluir a ramagem verdejante, as flores formosas. Então, não é necessário, ao chegar nessa etapa da vida, achar que agora eu preciso estar sempre sério, tudo precisa ser muito sério. Quantas e quantas pessoas, quando chegam numa idade, como eu cheguei na casa espírita com 13, 14 anos, e era um grupo espírita com pessoas de uma idade muito distante da minha, eu achava que eu não podia nem respirar, porque era todo mundo tão sério, ninguém brincava. Tudo era assim tão sério, tão fechado, que eu adorava o conteúdo. Eu achava incrível. E realmente eu fiquei porque o espiritismo me fisgou. Mas se fosse pelo ambiente caloroso, eu não tinha ficado não, porque era uma coisa assim seríssima. E olha o que Jesus, olha o que o mestre está dizendo para a gente. Não é porque nós chegamos a essa ou aquela idade que a gente precisa abrir mão da alegria, que é típica da juventude ou que é típica da infância. Afinal de contas, dentro de todo adulto, não mora também a criança que ele já foi? Não mora também o jovem que ele já foi? E a gente pode transpor esse mesmo raciocínio, ampliando isso, saindo simplesmente da constituição do ser, que abriga em si a criança, que abriga em si o jovem, e que pode dar vazão a isso com aquela jovialidade. Quantos de nós não conhecemos alguém na nossa casa espírita, na nossa família, que às vezes é tão mais jovem, tão mais jovial, tão mais alegre do que muitos jovens que parece que já nasceram com 80 anos, com 90 anos? O nosso querido Divaldo Franco está com 93 anos. E eu fico às vezes olhando a forma dele de brincar, de fazer as pessoas rirem, de contar piada. Às vezes eu assistindo palestras, falo, meu Deus, eu acho que ele... Antes da cirurgia, porque agora que ele fez a cirurgia, ninguém para ele. Mas antes, quando ele estava com dores, às vezes eu olhava e falava, meu Deus, é capaz dele estar com dor agora. E brincando, alegrando. E quantas pessoas que às vezes têm 15, 16, 17 anos e parecem tão ranzinhas, reclamando de tudo, nada tá bom. Então, é possível integrar esses aspectos, porque também poderemos encontrar jovens, muito jovens, que já trazem a sabedoria de alguém muito idoso. Nós, como espíritas, sabemos a explicação disso. E é importante que esse raciocínio de Jesus, que é um raciocínio tipicamente espírita, porque naquela criança não há alguém que chegou agora, há alguém que retorna. Da mesma forma, aquele que agora está com 90 anos já é quase uma criança mesmo, porque daqui a pouco ele retorna e será uma nova criança quando aqui retornar. Estamos falando de espíritos peregrinos, de espíritos milenares. Então, se nós pensarmos nas nossas casas espíritas como esses ambientes que recebem espíritos reencarnantes, o nosso olhar e a nossa forma de experienciar cada etapa da vida se modifica.
Porque quando chega um jovem, e esse jovem está com a ânsia de fazer isso, de fazer aquilo, eu não enxergo mais naquele jovem simplesmente uma flor formosa ou um ramo verdejante, mas um espírito milenar que abriga em si o ramo verdejante, a flor formosa e também o fruto. Então, algumas regras que às vezes arbitrariamente nós criamos, do tipo: a pessoa só pode participar de determinada atividade depois de 50 anos na casa espírita. Tem umas regras assim que não são ditas, né? Não está lá no código não, hein? Mas a gente sabe que existe. Que às vezes a pessoa tenta participar de algumas coisas e só depois de quase uma reencarnação é que ela tem acesso a algumas atividades. E quando nós fazemos isso, é como se perdêssemos essa perspectiva que Jesus traz aqui. A perspectiva espírita, de que, em verdade, aquele que hoje é jovem, ora, como poderemos saber quem é o mais velho? Não sabemos. É claro que nessa experiência, a idade física que temos nos fala também de um aspecto material dessa personalidade de hoje, de um aspecto de amadurecimento. Então, nós não vamos, por exemplo, dar certas atividades a uma criança cujo cérebro está em desenvolvimento e, por mais que seja um espírito experiente, não tem condições ainda de dar vazão a tudo aquilo que traz. Respeitaremos, teremos cuidado com isso, mas não poderemos também levar isso ao excesso de criar muitas barreiras e muitas dificuldades de acesso a jovens, a mais ou menos tempo a essa ou aquela atividade. Às vezes de achar, por exemplo, que se a gente vai trabalhar com música, música é coisa de jovem. Então os mais experientes não trabalham com música, só aqueles que são jovens. Ora, música é para todos. Quem não gosta de música, quem não pode usufruir, se beneficiar, aprender? Por que precisamos separar? Isso é para os mais jovens. E isso é para os mais experientes. No meu caso, por exemplo, eu sou espírita, o meu esposo é espírita e eu tenho uma filha de 3 anos que é espírita. E sabe, passando por várias casas espíritas, uma das dificuldades que eu percebo, a dificuldade de estarmos juntos numa mesma atividade. Porque é como se minha filha só pudesse estar na casa espírita no dia da evangelização infantil. Eu, como adulta, vou estar na casa espírita para fazer um estudo, para assistir um estudo. E o meu esposo, como a minha filha não pode estar nos outros momentos, a gente tem que revezar. Então, qual o dia em que, como família, nós poderemos estar na casa espírita? Algumas casas espíritas já pensaram nisso, mas são ainda exceção. Porque na maioria dos casos, nós temos dividido esses ambientes como se isso aqui fosse típico para os jovens, isso aqui fosse típico para os mais experientes, isso aqui fosse típico para as crianças. E, em verdade, cada um desses seres tem algo a aprender, tem algo a trocar com o outro. Então, lá na Mansão do Caminho, uma das experiências que eu tive a oportunidade de ter e nas quais eu pude aprender tanto é com uma figura, um jovem há bem mais tempo, tio Edilton. Ele, inclusive, é médico, ele mora lá no Centro Espírita Caminho da Redenção, porque sabemos que alguns trabalhadores da instituição residem lá já há muitos anos. E eu acho tão interessante a forma como ele conduz as suas atividades. Porque ele é o coordenador da juventude. E em todas as atividades, já há muitos anos, desde a época em que eu estava lá com 14 anos, hoje eu tenho 31, estive até os 21 anos de idade. E eu sempre observei o esforço de tio Edilton de integrar os jovens da casa nas diferentes atividades. Então, integrar os jovens às reuniões mediúnicas, integrar os jovens aos grupos de estudo dos mais experientes, integrar os jovens às atividades assistenciais da casa, porque quando isso acontece, todos ganham. O ramo verdejante ganha, a flor formosa ganha e os frutos ganham.
Porque aqueles que, como Simão Zelote, já se sentem sem muita energia, cansados, afadigados, são beneficiados pela troca de energia com aquele que fisicamente chegou recentemente e está disposto a realizar. E da mesma forma, esse que parece desenfreado, que acha que vai fazer tudo, com essa experiência da convivência na mesma atividade, com os mais experientes, com os mais sábios, com aqueles que já viram toda a história acontecer, ficam inclusive mais cientes de todos os desafios enfrentados, de toda a história daquela casa espírita. Quando nós temos momentos, atividades que comportam a todas as idades, que comportam a todos os espíritos nas suas diferentes faixas etárias dessa experiência material, nós percebemos o como a árvore a qual Jesus aqui se referiu fica realmente muito mais forte, muito mais vigorosa. Porque observar os frutos, os ramos e as flores em separado, sem essa troca e sem essa interação, não tem certamente o mesmo valor e a mesma beleza do que observar toda a árvore, com as suas raízes, o seu tronco, e com todos os frutos que podem advir dessa troca mútua de experiências, de energia. Inclusive, é nesses momentos que nós vamos percebendo como Allan Kardec, o nosso querido codificador, realmente era um homem à frente do seu tempo. Porque ele poderia, diante de jovens médiuns, ainda tão imaturas fisicamente, ter pensado que elas não seriam capazes de realizar uma tarefa tão grandiosa. A primeira mensagem recebida do Espírito de Verdade, direcionada a Allan Kardec, sobre a tarefa que ele tinha a realizar, foi psicografada por uma daquelas irmãs jovens que foram responsáveis também por muitas outras mensagens presentes na codificação. E naquele momento, Allan Kardec, por mais cético que fosse, por mais que duvidasse de tudo, não encontrou na juventude um obstáculo à tarefa que tinha a realizar. Então, a mensagem que nós gostaríamos de deixar para esse aniversário, quando olhamos o passado e pensamos no futuro, é que sejamos capazes de construir um futuro vigoroso, integrando nas nossas casas espíritas, nos nossos templos, oficinas, nesse ambiente que integra todas as capacidades do espírito que somos, não apenas salas que nos separam, mas atividades que nos integram e que nos permitem aprender uns com os outros nas diferentes faixas da experiência material. E para finalizar, eu queria ler uma mensagem que está no livro Compromissos Iluminativos, do Espírito Bezerra de Menezes, pela mediunidade de Divaldo Franco. Diz Bezerra: Cristo espera por nós. Vivemos uma hora, espíritas, em que não há lugar para tergiversações. Faz-se-nos indispensável definir tarefas e afogar-nos na tarefa do bem. Cristo espera por nós. Há 2 milênios chamamos por Ele. Agora, Ele está chamando por nós. O Criador sempre atende à criatura através de outra criatura. É necessário estarmos sintonizados com a criação, a fim de recebermos o impulso do Criador para o socorro à criatura. Fomos chamados para a construção da era melhor. Estamos convocados para a tarefa sacrossanta do amor. Doutrina espírita é conhecimento com responsabilidade, compromisso indeclinável que nos impomos a fim de ressarcirmos o passado de sombras, de dúvidas, de macomunações com o mal que ainda vive dentro de nós. O Espiritismo, no seu 2º século, chama-se ação. Até há pouco, combatiam a mensagem luminosa. Os adversários, porém, da terceira revelação, filhos meus,
estão agora dentro de nossas fileiras, dentro de nós. Ou modificamos a nossa forma de agir, de servir e de amar, ou seremos responsáveis pelo adiamento da concretização dos ideais do Consolador na Terra. Esta é a religião cujo nome foi dado por Jesus, o Consolador. Não esqueçamos. Consolemos as lágrimas, estancando-as no seu nascedouro. Atendamos à dor, ferindo-a na origem. Lutemos contra o mal em nossa alma e ganharemos a terra da paz. Hoje é o fruto do nosso ontem, mas o amanhã é o nosso hoje vitorioso, nimbado de bênçãos com Jesus. Unificação, portanto, é o ideal de beleza e de amor nas diretrizes basilares do pensamento kardeciano, dirimindo dúvidas, apontando rumos e ganhando almas para o exército do bem. Era nova, a mediunidade posta a serviço de Jesus. Boas novas. Essa mensagem foi recebida em 2 de outubro de 1977, na Federação Espírita Brasileira. Paz e bênçãos a todos e muito obrigada pela oportunidade. Graças a Deus. Larissa, muita gratidão de nossa parte por sua presença conosco hoje. Você nos brindou com uma reflexão, uma presença jovial, alegre e com uma mensagem com muito significado para nós. Nós somos muito gratos, então, à sua presença aqui conosco hoje. Esperamos contar com você em outras oportunidades. Agradecemos, então, também a todos que estão nos acompanhando agora e vamos finalizar o nosso trabalho neste encontro, fazendo a nossa prece de encerramento. Nós lembramos que esta e outras palestras doutrinárias, elas estão disponibilizadas no nosso canal no YouTube e também podem ser acessadas através da nossa página. Então vamos fazer a nossa oração para encerrarmos este trabalho de hoje. Nós agradecemos ao nosso Pai Celestial, a Jesus e aos benfeitores de nossa casa, aos espíritos que nos assistem, que nos acompanham. Nesta oportunidade em que nós estamos celebrando mais um aniversário do Lar de Teresa, é o momento de contarmos as muitas bênçãos que nos têm favorecido. Nas oportunidades de trabalho, nas oportunidades de sermos úteis, de estudo, de reflexão. Tudo isso contribui para que haja um crescimento do nosso espírito perante a vida, o desabrochar de nossas consciências. Por tudo, então, que temos recebido e tudo que nos tem favorecido, nós agradecemos. E com os nossos pensamentos unidos neste momento, que possamos receber as vibrações amorosas dos nossos benfeitores, no refazimento de nossas forças. Abençoa todos os lares das pessoas que nos acompanham neste momento, Senhor. Abençoa as famílias e as almas dos nossos colaboradores. E todas as pessoas que sustentam os nossos trabalhos. Lembrando que somos apenas intermediários daquilo que a espiritualidade
organiza e planeja para trazer para os homens a mensagem que esclarece, que liberta e que nos pacifica. Obrigado, Senhor. Guarda-nos em tua paz, agora e sempre. Graças a Deus. Graças a Deus.